Eu já vou falar sobre isso. Aí, começou a gravação. Eu tô vendo umas perguntinhas aqui sobre vai ser toda quinta-feira, sempre nesse horário. A ideia é, gente, salvo alguma outra exceção de conflito de agenda com o expert que vai estar guiando aquela aula ou aquele workshop que vai estar, mas a ideia é ser sempre quinta, né, de quinta, das 18 às 20, aí dependendo do conteúdo, para a gente ter um tempinho para poder tirar dúvida depois e conversar sobre aquela aula, tá bom? Mas eu já vou chegar lá, vocês estão adiantando o assunto já. Bom, você já vê minha tela, né? Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Bom, gente, como eu já falei, sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso Acelera. A gente está aqui na primeira... eu compartilhei... tá certo. Na primeira aula. Então, eu vou passar para vocês como é que vai funcionar, como é que vão ser os nossos combinados, tudo bonitinho, tudo certinho, para vocês irem se acomodando, entendendo aí como é que vai ficar dentro da agenda de vocês esse compromisso importante que é participar da aceleração. E aí, eu queria começar falando sobre o que o programa oferece, né? A gente, como vocês já sabem, é uma aceleradora para startups lideradas por mulheres, ou para negócios com potencial de inovação, ali, de escalabilidade, tecnológico, enfim, que estão ali naquele meio, e que a gente enxergou esse potencial e, enfim, selecionamos, né? Então, parabéns aí a todas as meninas que foram selecionadas para estar junto com a gente nessa jornada sendo aceleradas. O nosso principal objetivo, tô vendo vários coraçõezinhos, muito bom, gente. O nosso principal objetivo é realmente capacitar vocês e acelerar vocês, para vocês saírem do ponto onde vocês estão hoje e chegar no ponto onde vocês querem chegar daqui a 6 meses, porque é esse o tempo que a aceleração dura. Então, independente de você estar no momento de estou redesenhando meu modelo de negócios, estou reajustando, validando o MVP, ou, nossa, já estou em tração ou iniciando as primeiras vendas. A gente vai conseguir abarcar todo um conteúdo para conseguir caminhar junto com vocês, independente do ponto da sua jornada. Então, seja desse objetivo mais diferente, né, do início da jornada ou de mais do final da jornada, nosso intuito é realmente fazer você acelerar para alcançar aí o seu objetivo principal e superar os seus principais desafios hoje. O nosso objetivo também é fazer vocês caminharem ali dentro do ecossistema, que a gente sabe que o ecossistema de startups é difícil de lidar, principalmente sendo mulheres dentro, né, desse ecossistema, trabalhando ali no meio que é majoritariamente masculino, sejam de founders de startups, sejam de investidores. Então, a gente quer dar realmente ferramentas para que vocês consigam navegar nesse ecossistema com confiança, com autoridade e prontas para serem investidas, né, quem sabe, por algum venture capital ou por alguma investidora aí bem legal para vocês, tá bom? Gente, então, esse é o nosso pontapé inicial, sejam muito bem-vindas. Eu vou começar agora a apresentar a nossa equipe. Eu sou a Jaque, como eu já falei, né? Eu vou acompanhar vocês ao longo de toda a aceleração. E aí, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu sou formada em Relações Internacionais e Políticas Públicas, também sou mestre em Economia Política Mundial. O meu tema era justamente sobre transferência tecnológica entre universidade e empresa. Eu trabalhei bastante startups dentro do meu mestrado. E trabalhei também dentro de uma incubadora, dentro da UFABC, não sei se alguém conhece, mas estou aí nesse ramo da inovação já tem alguns anos, e eu brinco que eu não escolhi a inovação me escolheu. Então, estou aqui para à disposição de vocês, o que vocês precisarem, o que tiver ao meu alcance, eu vou estar sempre ajudando vocês. Gente, eu tenho 29. Eu tenho 29 anos, eu sei que não parece, aquelas, mas eu tenho 29, daqui a exatamente um mês e pouquinho eu faço 30, galera.
Eu sei que todo mundo fala que não parece, mas realmente já faz uns aninhos aí. Bom, é isso, essa é a minha apresentação pessoal. A Daisy também é nossa coordenadora do educacional, e também ela já está no grupo junto com a gente, ali no WhatsApp, e também vai estar acompanhando a gente ao longo dessa aceleração. Bom, dito isso, agora eu tenho um recadinho muito especial para vocês, de nada mais nada menos da senhora Ana Fontes, que é a nossa CEO e fundadora da Rede Mulher Empreendedora, uma das principais vozes aí do empreendedorismo feminino hoje no Brasil, né? E ela não pôde estar aqui hoje ao vivo, porque ela está em Bruxelas, não sei se vocês estão acompanhando aí a Ana, mas ela fez questão de deixar um recadinho para vocês. Então, eu vou passar aqui. Olá, mulheres! Seja muito bem-vinda ao RME Acelera. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente, vivendo esse momento tão importante da sua jornada como empreendedora. Eu sei bem como é. Eu sou Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto RME. E quero começar te dizendo uma coisa muito importante. O fato de você estar aqui já mostra que você decidiu investir em você, no seu negócio e no seu futuro. E isso não é pequeno, gente, isso é gigante. A gente sabe que empreender no Brasil, especialmente sendo mulher, não é simples. São muitos desafios, muitas responsabilidades, muitas dúvidas e muitas vezes pouca rede de apoio. Por isso o Acelera existe. Esse programa foi pensado para te dar conhecimento, ferramentas práticas e principalmente confiança para você dar os próximos passos com mais segurança no seu negócio. O Acelera pode abrir caminhos, trazer estratégias, provocar reflexões, mas quem vai fazer a transformação acontecer é você. Então aproveita cada aula, esteja sempre presente, teste, erre, ajuste, pergunte, troque com outras mulheres. Isso é muito rico, porque quando uma mulher cresce junta, a jornada fica mais leve e o impacto fica muito maior. Talvez hoje você esteja aqui buscando mais renda, mais organização, mais clientes ou até mais clareza sobre o seu negócio. Seja qual for o seu ponto de partida, saiba, é possível crescer, é possível estruturar, é possível prosperar. E nós estamos aqui para caminhar com você nessa evolução. Eu desejo que o Acelera seja um marco na sua trajetória, que você termine esse programa mais forte, mais preparada e mais confiante do que você começou. Conta com a gente, conta com essa rede forte e potente e principalmente conte com você. Tenha uma ótima jornada, um sucesso e seguimos juntas. É isso, gente. Recadinho da Ana. Com certeza ela sempre inspira muito a gente, né? E aí eu digo como funcionária aqui da rede, mas também como pessoa, como mulher. Então, fico muito feliz aí que ela tenha deixado esse recadinho para todas nós. E sigamos nessa jornada, não é mesmo? E agora, a gente tem mais um recadinho de uma pessoa muito especial que está aqui ao vivo junto com a gente. A Caroline Aguiar é CEO da Rede Mulher Empreendedora e também vai acompanhar a gente, né, ao longo da aceleração. E está aqui hoje, né, para deixar um recadinho para vocês também, como a Ana deixou. Cá, pode seguir. Boa noite, mulheres. Muito feliz de estar aqui com vocês. Quero somar ao que a Jaque já trouxe, ao recado da Ana, parabenizá-las por vocês estarem aqui. Acho que a Jaque vai trazer um pouco disso, mas assim, a gente recebeu muitas inscrições, a gente fez um processo seletivo, querendo realmente selecionar negócios que a gente enxerga que o processo da aceleração vai trazer muito resultado, então a gente está muito feliz aqui com o aceite de vocês, a presença de vocês. A gente está no nosso 9º ano, desde que o programa de aceleração começou aqui na Rede Mulher Empreendedora. Eu estou na Rede Mulher Empreendedora há 7 anos, então já fiz parte do time de educacional, de projetos, hoje eu estou como diretora de todas, supervisionando, né, cuidando de todas essas áreas. Então, já vi muitos negócios passando por aqui. A gente tem muito orgulho de alguns cases. Então, não sei se vocês conhecem a Vitude, a Wondersize, a Santé, negócios assim dos mais diversos ramos e
estruturas, né, de negócio mesmo. Então, é um programa que recebe muitas lideranças, muitos tipos de negócio, e como a Jaque trouxe, a gente tem um acompanhamento muito de perto. A Jaque é essa pessoa de ponto focal com vocês, porque a ideia é que nesses 6 meses a gente já tem uma estrutura montada, mas a gente vai conhecendo vocês, as necessidades, e o programa ele vai se moldando para atendê-las mesmo. Então, aproveitem isso, usem essa ponte que a Jaque faz, né, essa conexão com vocês, para trazer o que vocês estão precisando, o que faria a diferença para o negócio agora. Como eu disse, essa vai ser a nossa 8ª turma, e todos os anos a gente brinca que a gente pivota um pouquinho o programa, porque a gente sempre adapta ao momento atual, às necessidades, ao que a gente enxerga do ecossistema. A Jaque vai apresentar para vocês os experts, e ao longo do programa também os nossos parceiros. A gente tem muitos parceiros da Rede Mulher Empreendedora, do RME Acelera, que são outras aceleradoras, que são investidores, que são VCs, que são outras empreendedoras do ecossistema, que às vezes já estão um passinho ali na frente de vocês e que super contribuem para o crescimento do nosso programa e de vocês, consequentemente. Então, eu desejo aí para vocês que vocês aproveitem muito toda essa oportunidade e que realmente se conectem com a gente, tá? Porque a ideia é que esses 6 meses, assim, sejam feitos e entregues da forma que vocês e os negócios, né, aproveitem da melhor forma e saiam daqui diferentes. A Jaque vai reforçar todos os recadinhos mais operacionais, mas como ela já falou no início, né, sei que a vida de empreendedora, com todas as outras 1000 coisas que com certeza vocês fazem aí, não é simples de administrar, mas tentem estar aqui no presencial, além de tudo isso, né, o conteúdo que a gente prepara, os experts, os parceiros, a troca entre vocês tem um valor, assim, absurdo. Então, estar aqui, estar presente lá nos grupos e tudo mais, faz bastante diferença. E vocês vão ver também que ao longo das aulas, ao longo do programa, com certeza a Jaque vai pedir uma pesquisa de satisfação, pedir uma opinião ali num formato e tudo mais, contribuam com isso também, tá? É muito importante a gente ir sentindo como que o programa se desdobra aí ao longo desse semestre que a gente vai passar junto. Então, só queria me apresentar para vocês, a Jaque vai trazer aí todo o conteúdo e dizer que vocês contem muito com todas nós, tá bom? A gente está muito feliz aqui e querendo que no final desse semestre a gente olhe para esses negócios e veja realmente uma transformação. Então, sejam bem-vindas, tá? Muito obrigada. Obrigada, Ká, pelas palavras. É isso, meninas. Sejam muito bem-vindas. A Carol já falou tudo. E é isso. Vamos continuar, então, a nossa jornada. E como ela falou, eu vou apresentar aqui para vocês a parte mais operacional do programa e como a gente vai seguir nos próximos meses. Bom, e aí, como é que vai funcionar? Então, entrando aqui realmente na nossa estrutura, como é que vão ser os encontros, como é que a gente vai realmente acelerar vocês, né? Como é que vai ser cada uma dos formatos que a gente tem. No geral, a gente tem formatos de workshops práticos, mentorias coletivas, aí vão acontecer exercícios práticos para vocês fixarem aquele conteúdo. A gente tem encontros um pouco diferentes, que são o que a gente chama de papo de founder e papo de investidor, e as mentorias individuais. Então, como é que vai acontecer? Os workshops práticos têm aquele formato um pouco mais tradicional, digamos assim, apesar de serem bem dinâmicos, porque, como a Carol falou, a gente sempre tenta trazer o perfil de vocês para as nossas especialistas, para que elas façam algo que realmente seja exclusivo e que entenda a realidade de vocês. Então, elas vão trazer esses workshops de geralmente 1 hora e meia, 1h50, né, dependendo ali do assunto, mas a gente sempre vai ter esse espaço de 2 horas para que elas apresentem as aulas delas. Em seguida, a gente tem a mentoria coletiva. Como é que funciona a mentoria coletiva? Então, a gente apresentou ali o tema sobre modelo de negócio, por exemplo. Então, o especialista fez o workshop com vocês, apresentou todo o conteúdo,
ela vai passar um exercício prático no final daquele workshop, vocês vão ter aquela liçãozinha de casa para aplicar no negócio de vocês, aquele exercício, e aí na mentoria coletiva, vocês trazem as dúvidas de vocês, que ela vai estar ali disponível para responder, para colocar, enfim, pontos nos is, pontas soltas que ficaram, né, para realmente poder acelerar o negócio de vocês e colocar na prática tudo que vocês viram no conteúdo do workshop. Então, é basicamente essa estrutura que a gente tem, sempre o workshop, depois mentoria coletiva, que vocês vão colocar ali o exercício prático, realmente em prática, né, colocar a mão na massa. Esses dois encontros mais diferentes que a gente tem, que é o papo de founder e o papo de investidor, são talks. Então, eles funcionam meio que como se fossem entrevistas. Geralmente sou eu que conduzo esses encontros. A gente traz no papo de founder uma founder que já teve uma experiência de conseguir investimento, ou que já passou pela nossa aceleração, ou que tem uma jornada muito bacana para compartilhar aqui com vocês. E aí ela vai trazer os principais desafios, como é que ela conseguiu superar, como é que ela validou o MVP, como é que ela conseguiu o investidor, enfim, realmente para trazer insights e inspirar vocês a continuar na jornada e a superar aquilo que está dificultando vocês naquele momento. E o de investidor, aí a gente já vai para um campo um pouquinho mais técnico, digamos assim, porque aí a gente traz realmente o investidor, seja um investidor anjo ou de um fundo de VC, para falar realmente para vocês o que os investidores procuram, o que eles olham na hora de investir, quando você apresenta um pitch, o que eles, né, olham ali, que é o conteúdo essencial, que eles falam, não, isso daqui realmente vale a pena investir nessa startup, o que é importante realmente para vocês colocarem ali na hora de fazer uma rodada de captação, de investimento, né? Então, realmente, o Papo de Founder é totalmente voltado para isso, para vocês terem essas ferramentas e essas dicas, né, valiosas aí para levarem para quando vocês forem buscar investimento para o negócio de vocês. E, por fim, as mentorias individuais é um formato que, enfim, geralmente a maioria das pessoas já conhece, em formato mais tradicional, que a gente tem um time de experts que vai acompanhar vocês, como a Carol já falou, ao longo de toda a aceleração, e vocês vão poder solicitar mentorias individuais com eles. Então, a mentoria vai durar 1 hora, e é de acordo com a dúvida de vocês. Então, por exemplo, já que estou com dúvida na área de vendas, a gente vai conectar vocês com um expert que tem a expertise, né, nessa área de vendas, para poder solucionar essa dúvida de vocês. Ela funciona ao longo de toda a aceleração, a mentoria individual. Eu só vou passar mais para frente para vocês quando que a gente vai abrir esse formulário, porque vocês vão solicitar por meio de um formulário essa mentoria individual, e como é que vai funcionar o processo mesmo, né, de conexão, como é que a gente faz essa ponte para vocês fazerem a mentoria individual, tá bom? Gente, se tiverem alguma dúvida, quiserem levantar a mãozinha, fiquem à vontade, tá? Bom, seguindo aqui, então, alguém levantou a mãozinha. Lisa, você quer falar? Oi, vocês me ouvem? Sim. Quantas mentorias individuais? Você vai falar isso agora? Não, então, assim, posso falar, mas não tem problema. Não tem limite de mentoria individual, mas o nosso time de expert, cada um, eles têm um limite de 4 horas de disponibilidade para o programa. Então, por exemplo, se você pedir uma mentoria com um expert que já ultrapassou esse limite, eu vou te deixar para o mês seguinte. Mas não tem limite de solicitações. Eu só peço para que vocês façam uma solicitação por vez para a gente conseguir fazer esse fluxo, tá bom? Bom, gente, e aí seguindo, é realmente mais ou menos isso que eu já ia entrar nesse assunto agora. Começando pela parte do certificado de aceleração. É importante que vocês assinem o termo de adesão, que a gente vai estar enviando na próxima semana. Lá vão ter todas as regrinhas que eu já expliquei aqui, realmente para fazer parte, né, do programa, entendendo tudo que é de responsabilidade de vocês e nossa também, enquanto programa de aceleração.
Então, a primeira responsabilidade é realmente ter no mínimo 70% de presença nos encontros ao vivo. Já que isso vale para a gravação? Não, gente, por isso que é importante vocês estarem aqui nos encontros ao vivo. Quantos vão ser? Eu já vou apresentar o cronograma completo para vocês, mas como a Carol falou, a gente pode ajustar alguma forma, dependendo das necessidades de vocês, mas no geral o que a gente tem previsto são 21 encontros obrigatórios no total, né, de presença contada, e aí esses 70% de presença vão pegar ali mais ou menos 15 encontros para que vocês tenham o certificado no final da aceleração. Além disso, a gente tem uma pesquisa de satisfação, que é importante que vocês respondam. Sempre no final de todas as aulas, a gente vai passar essa pesquisa, então vão ali e respondam, que é importante a gente saber, ter o feedback de vocês. E aí, gente, como é que a gente conta a presença, né? Aqui no próprio Meet, a gente consegue pegar o registro de vocês, de quem participou das aulas, e contabilizar essa presença. O que eu peço? Mas, assim, não é obrigatório. Dentro do Google, você consegue ajustar o seu nome. Acho que vocês conseguem ver aqui, o meu, tá como RM Acelera, tracinho, Jaqueline Martins Tomé, que é o meu nome. É basicamente esse o formatinho que a gente pede para vocês colocarem nas configurações, porque isso facilita na hora da gente contabilizar a presença. Já que é obrigatório, de novo, não é obrigatório, a gente tem os dados de vocês, temos os nomes, as startups, não vai ser impeditivo de contabilizar a presença, mas facilita. Então, quem puder fazer isso, a gente agradece. Que mais aqui? Participação do time. Acho que é algo que eu já coloquei ali no e-mail, mas é importante reforçar que é permitido até 2 pessoas da startup participar da aula em si, para a gente não superlotar, né? A gente está com uma turma grande esse ano. E como eu falei para algumas meninas que vieram me perguntar no privado, o grupo do programa é específico e exclusivo para sócias e founders das startups. Então, é importante que as colaboradoras, que vocês quiserem que participem da aceleração, elas podem assistir aqui a aula, não tem problema, respeitando esse limite de 2 pessoas, né, por time em cada aula. Somente no grupo é que a gente não consegue inseri-las, porque ele é realmente exclusivo para sócias e fundadoras, tá bom? Algo que aconteceu no ano passado, enfim, pode ser que aconteça, por exemplo, a gente tem uma aula sobre marketing, já que tem uma colaboradora específica que ela cuida só da parte de marketing, ela pode participar? Pode, sem problema nenhum, me avisa certinho qual que é o e-mail dela, insiro ela no invite, porque a gente já tem uma listinha, né, de todo mundo que vai aqui no invite, então, se vocês não me avisarem, eu não tenho como inseri-la aqui. Então, é importante que vocês me avisem até para a gente marcar a presença também, contabilizar tudo certinho. Alguém perguntou em relação a sócio técnico, precisa participar? Não é uma necessidade, a nossa prioridade é a founder, né? A founder que está ali à frente do negócio. É só se você realmente quiser que ele participe, não tem problema, tá bom? Mas a prioridade é realmente a founder. Tem algumas pessoas esperando para entrar, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver, como que a gente já vai continuar. Gente, eu acho que todo mundo já foi aceito, pelo menos. Acho que sim, Jaque. Beleza. Acho que eu aceito todo mundo. Ok. Bom, então, continuando, né? E aí, sobre as mentorias individuais. Gente, como é que vai funcionar o fluxo? A gente vai liberar para vocês o Forms de solicitação a partir do dia 15 de março. E aí, como é que vai funcionar? Você preenche esse Forms. O Forms é super simples, você coloca lá a sua dúvida. Se tem alguma preferência de mentor, a gente depois vai passar o time de experts, quem são, os LinkedIns, as expertises, fiquem tranquilas, tá bom? Aí, se você tiver, quero fazer uma mentoria especialmente com a GNX, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Não tem problema, pode colocar isso lá no campo de dúvidas e daquilo que você quiser, que a gente vai fazer essa conexão.
Depois que você fizer a solicitação da mentoria individual, a gente vai fazer o e-mail de conexão. A gente tem até 7 dias para fazer esse e-mail de conexão. E aí, como é que funciona? Eu pego a mentora, a founder, né, a acelerada, envio um e-mail para vocês duas, falando, olha, essa é a fulana, tem a dúvida tal, coloco os seus dados da startup, tudo bonitinho ali. Essa é a mentora, agora vocês estão habilitadas a marcar aí a mentoria. A partir desse momento que eu fiz o e-mail de conexão, a mentora, e aí elas já estão avisadas sobre isso, sobre esse processo, vai enviar a agenda dela para vocês, ou vai enviar a disponibilidade de datas para vocês. E aí vocês selecionam a data, marcam a mentoria, fazem a mentoria de até 1 hora. Depois da mentoria, a gente envia mais um formulário de feedback. E aí é muito importante que vocês preencham esse feedback. E aí, uma regrinha, né, que é boa, assim, de falar aqui. Depois que vocês preencherem o feedback, é que eu libero a próxima mentoria. Então, eu não vou conseguir liberar para vocês a próxima mentoria se vocês não preencherem esse formulário de feedback. É muito importante mesmo, gente, que vocês falem para a gente como é que foi a mentoria, se ela aconteceu, se ela não aconteceu, se teve algum imprevisto, enfim, todas essas coisas é bem importante que vocês coloquem ali no forms de feedback. Já que o que acontece se por um acaso eu não compareci na mentoria? Se você não avisou com antecedência, enfim, acabou deixando a mentora esperando por algum motivo ou algo nesse sentido, a gente tem uma penalização de 15 dias sem conseguir solicitar uma nova mentoria, tá bom? Aí você fica aqueles 15 dias, depois vocês podem solicitar novamente. Eu acho que no geral é isso. Se tiver mais alguma dúvida, a gente vai dando. Opa, tem uma mãozinha levantada, pode falar. Jaqueline, tira uma dúvida para mim. Aí, no caso, se a Nicolas estiver errada, tá? Diga. A gente, no caso, solicita a mentoria e se a Isso. gente não comparece, a gente perde essa recorrência. E o contrário também é verdadeiro, por exemplo, se a minha mentora não, por alguma eventualidade, também não compareceu. Vocês têm a curadoria, vocês têm essa seleção dessas mentoras para ter esse comprometimento, porque assim, do nosso lado, né, a gente tem e somos, entre aspas, punidas. E o contrário é verdadeiro também? Sim, com certeza, Maria. A gente tem esse acompanhamento, tá? E aí, né, assim, falando do que a gente teve de experiência do time de expert do ano passado, a gente não teve nenhum caso de mentora que não compareceu. Infelizmente, tivemos um caso de empreendedora que não compareceu na mentoria, mas caso isso aconteça, né, de alguma das nossas mentoras não avisarem vocês ou não comparecerem, elas também ficam ali sem poder fazer a conexão, tá bom? E aí a gente mantém esses 15 dias também de punição, digamos assim, para, claro, né, respeitar ambas as partes, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Bom, gente, então, seguindo o próximo passo, agora eu vou pedir para vocês preencherem esse forms. Tem uma dúvida aqui, Samara? É uma dúvida que eu mandei no chat. A questão das duas founders, tá? Se uma participar, já conta presença ou as duas precisam participar? Não, se uma participar, já conta a presença, tá bom? Tá bom. Obrigada. Imagina. Até porque tem equipe, né? Sim. Então, imagina, eu ia ter que fazer um clone meu aqui. Não, a gente sabe que tem várias situações, né? Tem equipe, tem de 2 sócias, tem de mais sócios, então a gente sabe que tem essas várias realidades. Alguém pediu para eu colocar o link do Forms e tem mais uma mãozinha levantada. Enquanto eu pego aqui, Maíra, pode ir falando, por favor? Só uma dúvida sobre a presença. Eu vou entrar com uma pessoa do time. Se eu não entrar, a presença é da founder. Se só ele entrar, aí não conta a presença? Olha, é importante que a founder participe, tá, gente? Porque vocês são as principais responsáveis ali pela aceleração. Então, o ideal é que a founder realmente conte presença. Pode ser que a gente, né, enfim,
abra uma exceção ou outra, dependendo do caso ali, que a gente entenda que realmente a founder não conseguiu, ou era mais interessante para aquele sócio participar. Mas, enfim, o importante é isso que eu gostaria de ressaltar, né? A founder é a pessoa que está como responsável aqui pela aceleração, porque é vocês que vão realmente colocar ali na mão na massa do negócio de vocês, tá bom? Ai, peraí, deixa eu só parar de... Ih, gente. Peraí, deixa eu pegar o link aqui rapidinho, gente, eu já volto. Mas é isso, tá, gente? Se tiverem mais alguma dúvida, podem ir falando. Tô pegando o link aqui. Já vou colocar no chat para vocês. Prontinho. Jaque, deixa eu só aproveitar e fazer um questionamento. Claro. No que acabaram usando como exemplo, se um colaborador meu entrar e tudo mais. Por ser um programa muito voltado a mulheres, né, e temas que, de repente, o time é masculino, o responsável é masculino, né, essas aulas, a gente também pode fazer o convite a colaboradores homens, ou isso se restringe exclusivamente às mulheres? Porque eu tinha entendido que seriam mulheres. Então, para, né, de repente, não perder uma oportunidade se não for isso. Claro, então, teve até mais alguém que me mandou isso por e-mail também. A gente, de novo, né, nós somos exatamente isso que você falou, a gente é um programa exclusivo para mulheres, líderes de startups. Mas, se você quiser trazer um colaborador homem para participar, não tem problema, tá bom? A gente aceita, enfim, participar no que eu digo aqui da aula, né? Só no grupo que a gente não tem como. Mas é isso, também é importante reforçar o limite de 2 pessoas por startup, tá bom? Fechado, obrigada. Imagina. Já coloquei o link aí, gente. E aí, só voltando aqui para compartilhar, não precisa responder agora, porque a gente está aqui no meio do Welcome Aboard. Mas é muito importante que vocês respondam. Ai, tem mais uma dúvida aqui? Deixa eu ver. Queria saber se será disponibilizado o cronograma. Sim, eu já vou falar de todos os encontros, todas as datas, mas eu também vou disponibilizar para vocês no grupo tudo bonitinho, tá bom? No meu caso, ainda não tenho uma startup, sim um projeto, uma ideia que ainda não saiu do papel. Pode participar? Pode. Realmente, como eu falei, né, a gente pega diferentes etapas das jornadas, desde aquela pessoa que está ali no início, até aquela pessoa que está mais no final da jornada, mas a gente sempre pede para vocês irem comunicando a gente, olha, já que está muito avançado, preciso de mais alguma ajuda, já que está muito, enfim, né, eu estou sentindo que está muito no início para mim, então vão me comunicando que a gente vai ajustando o que tiver que ajustar, tá bom? Acho que tinha mais uma. Esse formulário é apenas para mentorado. Esse formulário de feedback, Janaína, você quis dizer, ou você está falando desse que eu estou passando? Esse de agora, tá. Esse de agora é só para vocês, gente. São para todas as fundadoras, né, que estão ali participando da nossa aceleração, que estão representando as suas startups. É muito importante para que vocês... Não estou conseguindo pelo QR Code. Tá aí no chat. Eu não vi o nome da pessoa. Isso, obrigado, Evelyn. Então, gente, esse link, ele é para vocês colocarem um pouquinho do diagnóstico de vocês. Então, como que vocês estão hoje, né? Qual que é o principal desafio de vocês? Se vocês já captaram, se vocês ainda não captaram, como é que tá o fluxo aí? Como é que vocês estão chegando no programa de aceleração? E aí, por que é muito importante que vocês respondam? Porque depois que a gente passar por toda a aceleração, a gente vai ver realmente
como mudou o negócio de vocês, né? Então, é legal a gente ter esse cenário inicial para a gente conseguir entender o impacto ali do Acelera no final da jornada. E aí eu vou pedir que vocês preencham essa pesquisa até o dia 5/3, que aí a gente consegue ter os dados bem bacanas para poder passar para a nossa primeira especialista, que é também do time de experts, porque ela vai falar justamente sobre diagnóstico. Então, vai ser bem legal ter esse desenho aí para ela, e para ela entender um pouquinho mais do perfil com quem ela está conversando no início. Aí a Carol já mandou, obrigada, Cá. E aí, algo muito importante também, que eu gostaria de falar. Gente, mas pulou umas coisas aqui. Olha só, pulou várias coisinhas. Peraí, gente, vamos voltar aqui, porque esse Canva me pegou uma pressa, tá vendo? Por isso que eu falei, nossa, mas já era pra eu ter falado disso daqui, e vocês estão perguntando e o negócio não passou. Enfim, tá tudo bem, a gente volta e fala. O cronograma. Alguém me perguntou sobre o cronograma, né? Bom, como eu falei, são 21 encontros no total. E aqui estão os próximos encontros que a gente vai ter. Então, hoje a gente fez o nosso Welcome Aboard, apresentando todas ali as regrinhas para vocês. No próximo dia 11 de março, a gente vai ter o primeiro workshop, que é a Jenny, a nossa especialista do time de experts também. Ela vai falar sobre diagnóstico, então, falando ali sobre da ideia à validação, onde você está e para onde você vai. Sim, Lisa, a gente vai passar para vocês o cronograma, tudo bonitinho depois, e a apresentação também, tá bom? Depois desse workshop, como eu falei, sempre vem seguido de uma mentoria coletiva, a Jenny também vai guiar essa mentoria. Aí, no dia 19/3, a gente já tem o segundo workshop, que a gente vai entrar bem mais em planejamento estratégico, então, trabalhando ali o roadmap, pensando nas possibilidades de futuro, né, que a gente tem para o nosso negócio. E a Eliana Cecília é que vai dar essa aula. Ela também vai conduzir a mentoria coletiva do dia 26 de março. E em abril, a gente tem o workshop 3, que vai tratar de estratégia e valor, então, trabalhando ali literalmente modelo de negócios e o Canvas, né, e mais outras metodologias ágeis, que é a especialidade da Lorena também, que vai trazer ali para vocês, explicando e colocando em prática realmente dentro do negócio de vocês. No dia 9 de abril, a gente tem a mentoria coletiva 3 também, guiada pela Lorena aí, para responder as dúvidas e realmente colocar em prática. Vocês vão ver, e é o que eu falei, né? Todos os encontros vão ser às quintas-feiras. A ideia é que sim, pelo menos esses dos dias 19 de março até 19 de abril, são todas as quintas-feiras. A exceção é os encontros da Jenny, por conta de incompatibilidade de agenda mesmo. Então, quando isso acontecer, a gente sempre vai buscar falar para vocês com bastante antecedência, mas a ideia é que a gente sempre faça as quinta-feiras, das 18 às 20, tá bom? E aí, depois, são 6 meses de aceleração, né? Então, a gente tem mais alguns encontros aí para trabalhar. No mês de abril, a gente vai falar sobre Product Market Fit, ali no dia 16/4. Depois, no dia 23/4, a mentoria coletiva. Em maio, a gente começa a trabalhar marketing e vendas. Então, eu sei que é um tema que geralmente o pessoal tem bastante dúvida e quer ali trabalhar mais. E aí, então, no dia 14 de maio, a gente faz a mentoria coletiva desse tema. No dia 21 de maio, a gente tem o Papo de Founder. Então, como eu falei, a gente traz uma fundadora para compartilhar a trajetória dela com vocês e compartilhar ali os desafios que ela teve ao longo da história dela. Dia 28 de maio, a gente tem o Workshop 6, trabalhar finanças, investimento, então, precificação, sustentabilidade. Alguém perguntou se a gente vai criar a agenda do Google. Sim, todos esses encontros a gente vai criar um invite e vai colocar vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Então,
dia 28 de maio, voltando, a gente tem o workshop 6 de finanças e investimento. E dia 11/6, a gente tem a mentoria coletiva desse encontro, que geralmente gera bastante dúvida também, quando a gente fala de precificação, gestão financeira, então eu sei que é um conteúdo mais denso, mas é bem importante também. Sim, gente, uma após a outra. A jornada foi toda desenhada para vocês realmente acelerarem aí, então a gente vai entrar no ritmo bem bacana nos próximos meses, tá? E aí, depois que a gente passar por essa aula de gestão de investimentos e de financeiro, a gente vai para o papo de investidor. Então, vocês já estão ali bem preparadas, né, do financeiro de vocês e prontas para conversar sobre investimento. Então, vamos ali para a captação, né, vamos entender como é que funciona esse negócio. E aí, depois que a gente sair desse conteúdo mais técnico, a gente vai para um conteúdo mais de soft skill, que é de autoconfiança e comunicação, que é bem importante. E dia 2/7, mentoria coletiva desse workshop. Workshop 8, a gente entra no pitch. Aí que fica legal, né? Quando a gente realmente vai para fazer o pitch e para apresentar o nosso negócio. Então, a gente vai falar ali sobre estrutura e apresentação também. Então, a gente traz uma especialista para falar para vocês a como construir o pitch, como, enfim, desde a estrutura para fazer ali os slides até a forma como falar e o que apresentar ali do negócio de vocês. Em seguida, a mentoria coletiva, 23/7. E, por fim, a gente tem um encontro que a gente chama de go-to-market, que é aquele momento em que a gente olha para trás, tudo que a gente viu, tudo que a gente desenhou ali no nosso negócio, o que a gente consegue, o que a gente conseguiu ajustar, o que ficou faltando, o que dá para ali, né, colocar em prática ainda, e decidir de fato o go ou no go, ou se vamos continuar onde a gente estava, se a gente vai pivotar. Então é realmente o momento de tirar o pé do acelerador e deixar ali o carro ir, digamos assim, né? Esse é o momento aí do go-to-market. E aí, a gente tem essa jornada até o mês de julho para prepará-las para o momento de encerramento também, né? Que é o nosso Demo Day de encerramento. E aí, o Demo Day de encerramento, a gente selecionou os dias 6 e 13 de agosto. Vai ser online também, tá, gente? E a gente selecionou esses dias, esses 2 dias, né, por conta do tamanho da turma, para todo mundo conseguir falar. Porque a ideia é realmente que todo mundo venha, faça o seu pitch. A gente vai trazer uma banca especializada para estar assistindo vocês, está avaliando no sentido de o que dá para melhorar, o que não dá, o que o investidor vai olhar ali, o que ele não vai. Então, é realmente um demo day, vocês colocarem em prática tudo que vocês viram e apresentarem o pitch ali para que E aí, falando da banca, geralmente a gente traz pessoas de investidoras, pessoas de VC, pessoas que são realmente relevantes ali dentro do ecossistema de startups. Cíntia, levantou a mão? Olá, pessoal, boa noite. Cíntia da Data Business. O Demo Day 6 e 13 é presencial ou online? É online. Online. Isso. A gente fez o programa todo online para realmente conseguir atender a todo mundo das diversas regiões, né? A gente sabe que tem gente do Brasil todo, como eu perguntei ali no início, então é importante que a gente dê essa acessibilidade para todo mundo. É isso. E aí eu vou apresentar para vocês um pouquinho do nosso time de experts, né? Falei tanto deles, e acho que é importante vocês conhecerem os rostinhos de cada um deles. Então, eu trouxe aqui os 3 exemplos dessas 3 primeiras aulas que a gente vai ter já até o mês de abril. A Jenny, ela tem expertise em estratégia de negócios e sistemas de eficiência. A Jenny fala muito de inovação, tecnologia, desenvolvimento de negócios. Ela é muito parceira mesmo e, com certeza, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao modelo de negócios também, a Jenny é muito fofa, eu diria. Ela é muito parceira e ela esteve com a gente na turma ano passado, né? Então, recomendo muito aí também para vocês pedirem mentoria com ela, que ela com certeza vai ajudar vocês.
A Eliana Cecília, ela tem uma expertise em arquitetura de IA e governança, então vai ser muito bacana trazer a visão dela ali para a aula de planejamento que ela vai dar, né? Então, trabalhando ali não só planejamento estratégico, mas pensando já na escala de vocês. Então, como é que vamos escalar de forma sustentável, né? A Eliana vai tentar trazer isso também. E ela é gerente de produto sênior e líder na IA na Viveo. Então, ela tem uma experiência bem bacana, também recomendo bastante para vocês pedirem aí mentoria com ela. E, por fim, a Lorena Saylor, que vai falar ali sobre modelo de negócios para a gente. Ela tem expertise em produtos digitais e metodologias ágeis, como eu falei, né? Então, para trabalhar a nossa proposta de valor, os recursos-chave, todos aqueles tópicos ali do Canvas que a gente vai passar, ela é bem legal para tirar dúvidas sobre isso, para vocês realmente reverem se está fazendo sentido o Canvas, ou se precisa ajustar um ou outro quadradinho, digamos assim. Ela é professora na Escola de Negócios, então tem uma didática super bacana para trazer para vocês conversarem. Eu vou falar que é uma melhor que a outra. Que bom, gente, que bom. E tem mais ainda, tá? A gente não colocou aqui todas as pessoas, mas o nosso time de experts é composto por mais ou menos 20 pessoas, então a gente tem eles aí à disposição para estar respondendo as dúvidas de vocês e acompanhando vocês ao longo dessa aceleração. E aqui são os negócios de vocês, então tá todo mundo aqui nessa listinha. São 3 slides para caber todo mundo. São vários negócios. Então, mais uma vez, muitos sejam bem-vindas. E agora, a gente vai para um momento que eu sempre gosto de fazer, dependendo das aulas, ali a gente vai sentindo como que vai acontecer, mas é muito importante, né? A gente sabe que, quantas ao todo, a gente tem 89 negócios que foram selecionados, mas nem todos confirmaram a entrada, então, se eu não me engano, estamos em 81 aqui, estamos em 81 negócios sendo acelerados pela RME. Parabéns, meninas. Gente, quantas se inscreveram? Alguém perguntou. Foram 175, gente. Foram bastante negócios que se inscreveram. Ao longo dos anos, a gente já recebeu mais de 1.000 inscrições, tá? Então, acho que esse é um dado bem legal aí para trazer para vocês. Isso mesmo, vocês são top. Muito bom. Então, e aí, como eu ia falando, gente, a gente tem essa proposta de trazer um online, né, para que todo mundo seja acessível e consiga entrar no conteúdo e tudo mais. Só que a gente sabe que o online também gera essa barreira física, né? Então, é importante falar que se a gente estivesse numa aula de pós-graduação, né, como alguém comentou aqui, com certeza a gente teria uns grupinhos, conversaria, o que você viu da aula? Ai, fiquei com dúvida com tal coisa. Ai, nossa, mas não entendi tal coisa, você entendeu? Sempre rolaria essa troca, né? Eu vi que vocês já trocaram bastante ali no grupo, então a gente incentiva bastante para que isso aconteça, que vocês conversem realmente umas com as outras, de trocarem figurinha mesmo. A gente tem bastante negócios de segmentos similares, a gente tem muita gente de RH, a gente tem muita gente de edtechs, né? A gente tem uma galera aí das beauty techs também. Então, vocês trocarem figurinha realmente, porque isso faz a gente crescer umas com as outras. Então, queria deixar esse recadinho para que vocês conversem, que vocês troquem mesmo, que é esse o nosso objetivo aqui também. Olha, Beauty Tech aqui, alguém falou, é isso aí, gente. Muito bom, é isso aí. E aí, para começar já aquecendo, eu vou propor aqui um exercício de networking. Então, a gente vai fazer um primeiro pitch, nesse momento, umas para as outras. Olha, tem até Martech aqui, temos vários segmentos. Olha só, já chamando para call, gente, que isso. Enfim, então a gente vai fazer esse exercício de networking aqui. Eu vou separar vocês em salas, tá bom? Vocês vão ter 2 minutinhos para fazer o pitch cada uma. O que é importante falar nesse momento?
Fala seu nome, o nome da sua startup, de onde você está, para a gente saber mais ou menos se localizar. Depois você fala o problema que a sua startup resolve e apresenta a sua solução, colocando ali o seu diferencial, falando quais são os seus pontos de destaque, tá bom? Não esquece de deixar sua rede social para a gente se conectar. Podem me seguir no LinkedIn também, depois eu deixo meu LinkedIn aí também. E é isso. Vou deixar 15 minutinhos. Se a gente vê que não deu para falar, a gente volta para mais uma rodada de 15 minutos, tá bom? Eu vou separar vocês, então. Vamos para as nossas salas. Eu espero que o Meet me ajude, porque eu já tinha deixado tudo bonitinho. Ele criou 27 salas, olha, gente. Vamos lá. 15 minutinhos para vocês conversarem. Deixa eu dar um refresh aqui. Olha, tem salas grandes. Vou pedir só um minutinho, gente, para a gente ir ajustando aqui, porque ele colocou algumas pessoas que não estão. Enquanto eu vou ajustando aqui, alguém tem alguma dúvida? O que vocês acharam da jornada? Estão confortáveis? Estão gostando? Sim? Ai, que bom. Não, tranquila, eu tô animada. Ai, Só peço desculpas que eu vou entrar no grupo e eu vou dar aula daqui a pouco, já tô atrasada, vocês veem, tô no Uber, mas eu tô animada. Depois eu quero ver o restante da gravação. que bom, gente, que bom. Fico feliz em saber. É isso aí. Eu tô separando aqui bonitinho. Jaque? Oi. Oi, tua xará aqui. Oi, Xará, Você diga. não é da época da promoção, né? Como é que você saiu com esse nome? Teve uma época de promoção aí com o nome. Deixa eu te perguntar se eu entrei, acho que já tinha passado uns 5, 10 minutos. Depois de toda essa rota, essa jornada, existe a possibilidade de ter investidores para nossas startups ou não? Ele é um ciclo de aprendizado. É um ciclo de aprendizado, mas, assim, a gente tem muitos parceiros que são investidores e fundos de VC. E aí, dando um exemplo para você, ano passado a gente fez uma parceria com o Ace Ventures, e a gente, no Demo Day, trouxe eles para a nossa banca. E aí, no Demo Day, eles selecionaram 4 startups para apresentar o negócio para o fundo. Então, é uma possibilidade bem bacana para quem está buscando ali um investimento, tá? Então, a gente não oferece diretamente esse investimento, mas a gente faz essa ponte para, enfim, deixar essa oportunidade para vocês, tá bom? Rapidinho, gente, tô quase. Aí não adianta, né? A gente deixa tudo bonitinho, mas o Meet reajusta tudo. Tá, temos uma pessoa aqui que não está, tem 8 pessoas aqui. Ok, aqui tem 6. Tá. Gente, eu vou deixar assim e vou colocar 20 minutinhos, que tem os grupos que estão maiores. E aí a gente faz uma rodada só, tá bom? Prontinho, vou liberar a sala para vocês. E aí, lembrando, falando sobre o negócio de vocês, se apresentem, apresentem qual é o problema, aceitem o convite que vai aparecer para vocês aí, e depois, quando terminar o tempo, eu vou para a sala, tá bom? Abrindo.
Cíntia, Bruna e Elaine, vocês receberam um convite? Vocês vão conseguir participar?
Eu caí. Oi? Eu caí sem querer. Posso voltar? Como é que eu consigo voltar? Ah, eu acho que deixa eu ver. É a Ué, sala. já foi. Oi, Amanda. Oiê, desculpa entrar tarde. Imagina, fica tranquila. A gente tá fazendo uma dinâmica de networking aqui e eu vou te colocar em uma das salas, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada. Imagina. Oi, Juscelie, você consegue voltar para outra sala ou quer que eu te coloque? Me coloca, ok. Só um minutinho que eu já vou te colocar, tá? Hum. Juscelie, em qual sala você tá? Você sabe? Eu estava na 1, se não me Não? engano. Tá. Ah, deixa eu salvar. Hum. Prontinho. Amanda, não apareceu para você a sala? Ainda não. Ué. Tá, deixa eu tentar de novo aqui.
Oi, Amanda. Deu tudo certo? Conseguiu falar? Já estamos voltando. Que bom, estou vendo todos vocês aqui. Vamos esperar todo mundo voltar. Muitos rostinhos. Gente, eu não sei se a gente fala demais, mas foi pouco tempo. Ah, Para 3 pessoas. A quarta entrou, não conseguiu falar. Coitada, a Bia estava falando ali, eu já ia falar, Bia, preciso falar com você, eu já tenho um programa pronto para te passar. Ai, sempre é pouco tempo, gente. Ai, eu acho que a gente não sabe ser direto, sabe? Aquela coisa do elevador, a gente precisa aprender, não adianta. Mas isso é coisa de mulher, né? A gente tinha que ainda bem, né? É bom, gente, muito empolgada, primeiro dia. É isso que eu ia falar. A gente vai aprender nas cacetadas, tomando corte de empolgação, primeiro dia. Ih, eu não sei não, viu? Porque na turma do ano passado, até o último networking, elas estavam pedindo mais tempo, gente. Não adianta. Gente, depois que eu vi aquela série da Rainha Elizabeth, né? Todo mundo sabe quem é? Cara, reunião para ela 30 minutos. 30 minutos, mano. É 30 minutos. E daí toda vez eu tento 30 minutos, mas a gente não consegue, né? A gente tem que ter uma história para contar, né? É verdade, é verdade. Ai, gente. Mas e aí, vocês gostaram? Ai, maravilhoso, muito bom. Ai, que bom. Demais. Que bom. Muito bom. Alguém quer falar de alguma história que ouviu que achou muito legal? Tipo, não a sua, mas de uma outra pessoa? Acho que é legal a gente compartilhar. Eu posso falar. Peraí, levantei as mãozinhas, que aí eu consigo. Ótimo. É Virgínia? Virgínia, né? Isso, pode ir, Virgínia. Na verdade, o que mais me chamou a atenção... Eu só queria comentar uma história. Eu acho que é Grazi, a menina que mora em São Paulo, e que tem, enfim, quer criar. Vou contar a história dela. Ela percebeu que com os filhos dela tem um problema de trânsito em São Paulo, enfim, dos carros na escola, etc, etc. E ela quer criar uma solução em inteligência artificial. E a fala dela me trouxe muitos insights que eu pensei, como a gente se conecta com dores, assim, sabe? Então eu fiquei pensando, assim, pensando no meu pitch, assim, de melhorar. Eu gostei muito da forma com que ela descreveu o problema dela. É isso que eu queria contar. Acho que é Grazi ou Gabriela. Ah, mas é isso mesmo, gente. É justamente o que eu estava falando sobre compartilhar a jornada, né? A gente vê outras formas de falar, outras formas de fazer, que você fala, meu, eu poderia aplicar isso no meu negócio, eu poderia fazer de uma forma diferente. Então, ajudar umas às outras é que torna essa jornada muito mais rica para vocês. Que legal, Virgínia. Obrigada por compartilhar. Eu vi mais uma mãozinha levantada da Isadora. Tem mais 3 pessoas. Isadora Azalin. Estou aqui, gente. Estou de câmera fechada. Eu abri a câmera ali durante o momento, mas eu estou muito ruim. Então, vou me reservar o direito de aparecer só quando eu estiver um pouco mais apresentável. Mas eu gostei muito da fundadora da Receitec, que é Luana, lá, alguma coisa com L, não lembro mais. Lembro o nome da startup, Luana. Lembro o nome da startup, porque achei bem legal. Ela está empreendendo porque ela viveu uma dor. E essa dor, ela trouxe muita humildade na fala dela, porque ela já trabalhou no setor de finanças, e mesmo assim, quando você tem um negócio, é difícil entender o que fazer, e impostos, e aí eu me identifiquei muito com ela, porque vale para mim também, sabe? Então,
Uma coisa é quando você vê sem estar realmente aplicando, ou se não é você que cuida dessa parte, mas quando é você que tem que cuidar também, as coisas pegam, as dúvidas vêm. Eu, pelo menos, não sei se eu confio 100% no que estão me falando, então me identifiquei muito ali na fala. Ai, que legal, olha só, que experiência bacana. Muito obrigada, Isa, por compartilhar com a gente. Tem mais umas pessoas aqui. A Tabata tá com a mãozinha levantada? Pode falar, Tabata. Bom, acho que foi uma conexão muito bacana que a gente fez ali. Já vamos fazer negócios. Já vi aqui, Samanta, vou fazer negócio com a Samanta. Vou chamar a Bia para conversar. As meninas da Casa de Semente P têm um negócio incrível de modelagem de negócio aí, olha, potencial de bilhões, eu estou torcendo por isso, mas o que eu quero enaltecer aqui é a questão geracional. Vou me apropriar da fala de uma das meninas que eu esqueci o nome, me desculpa, mas essa questão geracional e trazer a Ana Carolina Nami aqui. Na minha época, eu tenho 34 anos, tá? Na minha época de universidade, eu não fui incentivada a empreender em momento algum, por isso que eu entrei no corporativo e fiquei por muito tempo no corporativo. Então, aproveita o movimento, aproveita essa oportunidade. Quando você chegar, a tia falando, quando você chegar na minha idade, vai estar, rios, anos-luz na frente, entendeu? Vai ganhar rios de dinheiro, entendeu? Torço muito por vocês e por todas aqui, claro. Obrigada, gente. Ai, eu amei. Muito obrigada, Tabata. Ai, adorei a energia da Tabata. Deus proverá essas palavras. Amém para nós todas. Eu me identifiquei, Tabata, com você, porque assim, eu sou do corporativo, né? Eu sou um pouquinho mais velha que você, tô com 35. E se eu tivesse essa energia, né? Se eu tivesse esse mindset há uns anos atrás, com certeza, claro, tudo no tempo de Deus, né, galera? Mas eu super me identifiquei agora com essa fala, porque é isso, né? Eu acho que nunca é tarde, né? Nunca é tarde. E a gente é uma prova disso. Estamos todas aqui. É isso aí, eu ia falar justamente isso, Maria, e eu queria ressaltar também que temos 50 a mais também na turma, então é realmente o combo aí das gerações e todo mundo se ajudando, e nunca é tarde, como a Maria falou, e a gente, é isso, a gente segue na jornada e inspira umas às outras, isso que é bacana de ver, gente. A próxima... Está escrito ser funcional. Ser funcional. Então, falando sobre essa questão geracional, eu preciso de ajuda para trocar o meu nome, porque eu não sei fazer isso. Me chama depois do privado que eu te ajudo. Pode deixar. Não, eu entrei com o perfil da empresa, então na próxima vez eu vou entrar com o meu login pessoal. A história, né, então, que eu me conectei ali, foi da Roberta Capitão. Capitão é o sobrenome dela, então ela deixou isso bem claro, e eu acho que isso foi muito legal, a cidade do posicionamento dela. E ela contou sobre uma região que eu conhecia da infância, mas eu não sabia a história do lugar, que é uma região de Porto Alegre ali, eu não conhecia a história, e ela contou um pouco da história, e o negócio dela, o que me marcou, foi que para trazer independência e segurança para as mulheres. Então, nesse momento em que mulheres ainda são vítimas de seus parceiros, são vítimas de violência, e então ter autonomia, ter segurança para fazer as suas próprias escolhas, né? E então eu queria falar sobre o negócio dela porque me marcou muito sobre isso, por conhecer um pouco de uma história da minha infância, e que também foi marcado um pouco por uma violência lá do passado, e agora trazendo para o presente esse negócio que busca trazer segurança para as mulheres. Perfeito. Como é que é seu nome mesmo? Desculpa. Meu nome é Bárbara e a minha startup é Me Best. Oi, Bárbara. Obrigada. A empresa da Roberta é Perifatec. Perifatec. Isso. Legal, muito obrigada por compartilhar aqui. Que legal, gente. E é como a gente vê que
os temas e as coisas que a gente conversa vai muito além também do empreendedorismo, né? Elas envolvem a nossa vida como um todo e muito mais questões do que a gente imagina. Obrigada, Bárbara, por compartilhar também a história da Roberta. A Clarissa é a próxima que está com a mãozinha levantada aqui. Pode falar, Clarissa. Maravilha, queria dar os parabéns pela ideia da Glaucinha, tá? Da Glaucia Meneghelli. Oba, sou eu, tô aqui. Por ter Obrigada. pensado em uma parte de um cuidado muito importante. Nós estamos aqui hoje, e independente do formato de família que a gente tem, em algum momento, em alguma escala, a gente tem os pequenos chegando, né? Os filhos, os sobrinhos, as crianças que nos rodeiam ali, né? E pensar, quando a gente fala, por exemplo, de violência contra a mulher hoje, a gente fala sobre pequenos adultos que a gente precisa começar a cuidar hoje, né? Então, a ideia da Glaucia com o PsiWeb lá, né, de entender e endereçar o bom cuidado, né, com a saúde emocional das crianças, me deixou muito positivamente impactada. Enquanto eu estou aqui, eu tenho um pequeno que está sendo bem cuidado. Ainda bem. E eu gostaria que isso fosse uma possibilidade para todas as crianças, né? A gente, em alguma escala, ou já passou, ou já conheceu alguém que passou por alguma situação de vilipêndio da infância lá atrás, né? E que bom que existem pessoas com ideias como as suas, tá? Parabéns, Glaucinha. Sucesso, tá? Obrigada, viu? Não me faz chorar, Clarissa. Mas eu quase chorei. Eu falei que eu escolhi. Tá? Hoje eu penso assim, né? Eu estou numa idade que era para eu estar descansando. Você falou de 34, Tabata, eu estou com 54. E aí era para eu estar olhando para as árvores. Aqui eu moro perto de Campos do Jordão, né? Que é uma cidade turística, para relaxar. Minhas filhas hoje falam, mãe, o que você está inventando para a cabeça? Mas elas me ajudam bastante, né? Me validam a minha ideia, que eu falo, não, vocês foram minha maior validação, né? Eu só estou aqui porque vocês foram, de alguma forma, bem cuidadas, e eu quero ter esse agradecimento para o mundo mesmo, né? Então, eu falo, hoje, eu preferi entre escolher um carro ou uma startup, foi para startup. Esse é o legado. Quero conversar com você, Tabata, viu, também, porque você é de Health Tech, tem tudo a ver. Legal, olha isso. Obrigada, Clarissa, viu? Já tenho um cliente para você. Oba! Eu ia falar, Glaucia, deixa para chorar no final, porque, olha, gente, não, mas hoje já tá... Toda vez eu choro, não tem como. Então, assim, segura, porque no final acontece, não tem como. Mas legal, muito obrigada por compartilhar, Glaucia, com certeza tem um negócio incrível. Enfim, né, a gente sabe que todas vocês, a gente, ali no processo de seleção, era um negócio mais inspirador que o outro, então, muito obrigada aí, e parabéns mais uma vez a todas vocês. A gente tem mais 2 mãozinhas levantadas, e uma baixou. Ok. Foi sem querer. Ok. A Rafaele, primeiro. Rafaele? Pode ir? Oi, gente, boa noite a todas aqui. Adorei, na verdade, todas as ideias. Eu quero parabenizar todo mundo, né, independente da área, mas pela força que a gente sabe que, principalmente aí quem já tem mais de 30, a gente sabe o quanto é difícil empreender, o quanto é difícil deixar que novas ferramentas sejam utilizadas. Eu posso falar por mim mesma, eu já vim eu sempre tive acesso à tecnologia, graças a Deus, assim, não tenho o que reclamar disso, mas eu noto o quão a gente luta para poder entender e trazer isso para dentro do nosso dia a dia. Eu tenho uma empresa de cosméticos que vai cuidar de vocês, aí se vocês quiserem conhecer de forma rápida e eficaz. Mas eu tenho um outro planejamento, né, que é um manual que se chama Manual dos Perdidos. E o meu intuito é justamente ensinar ferramentas simples para mulheres que têm dificuldade com tecnologia. Não é uma consultoria para o negócio da pessoa, é mais uma consultoria para a pessoa. Eu estou estruturando isso porque, estando assim nesse meio, eu já vi muita dificuldade. E a gente tem
Jaqueline, me desculpa falar, a gente tem muitas mentorias, mas nunca tem uma mentoria que vai te ensinar pelo menos as ferramentas básicas. Porque, por exemplo, vocês têm aí, vocês de techs, sejam elas quais forem, vocês falaram várias palavras que na minha cabeça estava assim, cara, tem muita gente que não sabe nem o que é isso aqui. Não que seja errado, é porque eu estava fazendo justamente esse link. Eu acho que a gente ainda está muito fraco no básico tecnológico. As pessoas, até os cursos que eu já fiz, gente, eu faço o tráfego pago da empresa, eu faço toda a IA, eu treinei todos os agentes que tem dentro das minhas IAs hoje. Hoje eu já tenho clone de IA fazendo vídeo por mim, mas eu sei que é uma jornada muito, muito árdua. Muito, assim, é muito complicado. Eu fico me colocando no lugar de todas vocês que não têm essa habilidade, eu vi muitas falando aqui, e pensando, caramba, se eu tenho isso aqui que é o mínimo, já tenho dificuldade, imagina quem não sabe o que é um agente, quem que não sabe ainda operar uma IA direito, acho que só é para fazer foto, ou usa até paga às vezes, mas não consegue extrair tudo que tem naquele material. Então, assim, gente, não é fácil. Não é fácil. Perfeito, Rafa. Eu acho que você falou algo muito importante, que é realmente não só esse letramento digital, né, que alguém colocou aqui no chat, a Lisa, que ela é mentora nessa área, mas também, falando aí do nosso ecossistema, né, o famoso Startupês, que veio um monte de sopa de letrinhas que muitas vezes a gente não entende. E acho que é isso que é legal da gente comentar, né, como a Carol falou, a gente tem ali uma jornada já desenhada, mas a gente está muito aqui para entender realmente as necessidades de vocês. Então, olha, já que está faltando isso daqui, vamos atrás de uma mentora, vamos atrás de uma aula, talvez, né, que vocês precisem voltada a esse assunto, que a gente traz com certeza para poder complementar e ajudar a jornada de vocês, tá bom? Então, muito obrigada, Rafa, aí, pela sua contribuição, com certeza foi inspirador e ajudou muita gente também. E tinha mais uma pessoa com a mãozinha levantada, Giovana, né? Pode ir, Gil. Eu queria falar do projeto da Thalita, que para mim me pegou num lugar muito pessoal, que é o projeto dela é uma... Se eu estiver errada, você me corrige, Thalita, mas é uma startup para ensinar professores uma metodologia para trabalhar com crianças que têm autismo, dislexia, e eu achei o máximo, porque a minha família, a gente tem bastante neurodivergentes, o meu irmão, ele tem dislexia e autismo, e ele parou de estudar no ensino médio por conta disso, porque para ele sempre foi, a minha mãe, assim, teve parte da vida de se dedicar integralmente para ele, porque sempre foi uma dificuldade o aprendizado. Então, eu achei o máximo, assim, porque é uma dor que eu vejo diariamente na minha família, até dos pequenos que estão chegando, que a gente sabe que vai ter esse desafio. Então, acho que é algo que vai fazer muita diferença para essas famílias e para essas crianças também. Então, achei muito legal. É isso mesmo, tá certinho. Representando o processo de alfabetização mesmo, mas ele ajuda, a gente percebeu no caminhar da carruagem que ele não ajuda só o processo de alfabetização. Consegue ajudar os pequenos, os grandes, todo mundo, até quem está num processo de integração numa empresa que é neurodivergente, a gente consegue aplicar essa metodologia. Muito legal, muito legal. Ai, que bacana. São várias soluções maravilhosas que com certeza resolvem problemas e situações urgentes na nossa sociedade que a gente passa, sofre e sente elas na pele, né? Então, muito obrigada, meninas, por compartilharem aí tudo que vocês ouviram. E a gente chegou ao fim do nosso primeiro encontro. Eu só queria deixar mais um recadinho aqui no chat para vocês, que foi o que passou ali no slide rapidamente, mas eu queria ressaltar que a rede, ela tem uma comunidade que faz parte da Rede Mulher Empreendedora e que reúne diversas empreendedoras de todos os segmentos, de todos os setores que vocês imaginarem, não só da tecnologia. Eu deixei o link aqui no chat, que é da nossa plataforma. Então, quem não tiver na comunidade ainda, pode ir lá, se cadastrar e virar membro e ficar a parte de tudo que acontece dentro da nossa comunidade. A gente também realiza cafés
tanto aqui em São Paulo, tanto em outros estados, onde tem as nossas embaixadoras. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem um café amanhã. Geralmente eu participo desses cafés, então, se vocês forem, me avisem, porque com certeza eu vou querer vê-las pessoalmente, dar um abraço em vocês, cumprimentar. E é isso, assim, na plataforma vocês conseguem saber quando vão ser os próximos cafés, não somente aqui em São Paulo, mas nas outras regiões. Então, recomendo muito vocês entrarem, curtirem e participarem lá da nossa comunidade. Gente, era isso que eu tinha para hoje. Encerramos esse encontro. Eu vou pedir para vocês para tirar uma foto, para quem puder abrir a câmera agora, para a gente marcar esse momento. E aí, assim, já vou deixar claro, todo encontro eu vou pedir para tirar uma foto. Então, Jaque, mas até... Sim, todo encontro a gente vai tirar uma fotinha, tá bom? Que é importante para a gente registrar, depois a gente ver, poxa, aquela aula passou, aquela mentora foi muito importante para mim, então é bom a gente ter esse registro. Todo mundo abriu a câmera? Tudo certo? Ok, então, por favor, olhem para a câmera, sorriam. Prontinho. Obrigada, meninas, pela presença. Não esqueçam de responder a pesquisa lá sobre o momento de vocês até o dia 3 de março. Depois a gente vai encaminhar todas as informações, fiquem tranquilas, está todo mundo no grupo. Se não tiverem, me avisa, vocês têm meu contato, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Beijo, meninas. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Da hora. Até mais.